Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Passando aqui para convidar a todos os irmãos para a nossa EBD, agora domingo, das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã. Estaremos estudando aí, abordando a lição de número 10, dia 3 de setembro de 2023. O título da nossa lição, que será abordado, é a renovação cotidiana do homem interior. O texto áureo de base da nossa lição está centralizado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia. Verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A nossa lição, ela está dividida em 3 grandes pontos principais. O nosso primeiro ponto é o sofrimento exterior. Fala das adversidades que enfrentamos na nossa vida cotidiana, de forma externa. Os ataques que são direcionados à nossa vida cristã por meio da instrumentalidade de fora, o mundo em si. E o nosso primeiro subtópico diz a experiência de Paulo. E quando nós falamos da experiência de Paulo, Paulo nos transmite, nos mostra as experiências do sofrimento que ele passou em meio à sua atividade ministerial aqui na terra. Paulo fala sobre as prisões, açoites, apredejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. O nosso segundo subtópico do primeiro ponto diz o exemplo do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi um exemplo de homem de fé para nós, foi um exemplo de homem de atividade ministerial, foi também um exemplo de um homem de demonstração do poder divino manifestado sobre a sua vida. Ele também demonstrou um grande apreço e devoção ao trabalho do mestre em favor de todos aqueles escolhidos, em demonstração da glória de Deus sobre o seu chamado. Também fala sobre a sua perseverança em Jesus. O nosso terceiro subtópico fala sobre a esperança do crente. O que o crente deve esperar? Mesmo sabendo que sofremos tribulações, dificuldades, devemos saber em quem temos esperado, em quem temos crido e esperado. Então, o nosso segundo grande ponto fala sobre a renovação interior. Aí fala sobre o fortalecimento diário, fala também no nosso segundo tópico aqui, segundo subtópico, o eterno peso de glória, ou seja, vale a pena entender que o sofrimento não pode se comparar com o peso de glória eterna que Deus tem para manifestar sobre as nossas vidas. Então nós devemos aprender a passar pelas tribulações e dificuldades sem murmurar, reconhecendo que as lutas são critérios de Deus, segundo as Escrituras, são inevitáveis. Entretanto, nós devemos entender que isso não pode de forma alguma nos deter ou nos parar diante daquilo que estamos aguardando no Senhor, que está por vir, segundo a glória de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Terceiro, a visão da eternidade. Eu preciso ter uma visão da eternidade. Paulo disse, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que se não vê são eternas em Deus. O nosso terceiro grande ponto fala sobre os desafios de hoje. Os desafios que nós estamos enfrentando, Fala sobre a cultura secularista, a cultura de hoje, o comportamento, os costumes que estamos enfrentando hoje. Devemos entender que a cultura ela não pode ter poder sobre os princípios de Deus. A cultura de Deus, para quem não sabe, é santidade. Santidade é o Senhor. Segundo, relativismo doutrinário. Observa que hoje as definições doutrinárias estão muito conceituadas na questão do relativismo. Isso é relativo ao tempo, à cultura, o povo, enfim. Então nós devemos entender que o relativismo doutrinário também tem dominado o nosso ambiente diário. Então nós temos que tomar muito cuidado, não perder a nossa firmeza na fé. Você vê que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes e abundantes no trabalho do Senhor, porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Terceiro, fala sobre a batalha espiritual. Todo crente salvo em Jesus deve saber, ter consciência
que existem grandes batalhas espirituais que devam ser enfrentadas com toda idoneidade, com toda sabedoria, com todo discernimento e vencidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Até pelo que o Senhor Jesus, quando ele fala sobre a edificação da igreja, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja porque está edificada nele. Quando fala sobre as portas, está dizendo que são várias portas de ataques que o diabo, ele empreende, ele articula, né? Ele projeta contra a igreja. Mas nós estamos firmados na porta que é Cristo e nós venceremos para a honra, glória e majestade do nome do Senhor Jesus. Amém? Então deixo aqui o meu convite, passando aqui para lembrar você que domingo, às 8h30 da manhã, estaremos ali reunidos para aprender a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fica na paz e até domingo às 8h30 da manhã.